A gente vai meditar hoje numa história muito conhecida. Tenho certeza que você já sabe. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. A gente vai meditar a partir do verso 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário, Ana se levantou. Você pode ler esse trecho comigo no 3? 1, 2, 3 e... Ana... Pode dizer mais forte isso? 1, 2, 3 e... Guarde isso. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estava embriagada e disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva como filha de Belial. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em... Estão me acompanhando? Vá em... E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não mais estava abatido. Até aqui, já consegue passar? Está baixando ainda? Então vamos lá. Eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre o poder da oração. Eu preciso falar sobre isso porque muitas vezes a gente está num ambiente como esse, a gente tem o hábito de estar sempre na igreja, a gente está sempre no meio do corpo, mas hoje é uma quinta profética e você precisa entender que no ambiente profético palavras viram decretos. Na verdade, na vida, a palavra é um decreto, a palavra tem muito poder, muito. E a gente precisa entender como que essas palavras, quando a gente transforma ela em oração, elas são poderosas no mundo natural e no mundo espiritual. Então, eu quero conversar um pouquinho com a igreja hoje sobre o poder da oração, olhando para a vida de Ana. A história começa dizendo que Ana vivia num looping. Ela passava por uma mesma situação todo ano. Todo ano, ela e a família dela ia adorar no templo. E como é que era a família de Ana? Ela, um marido chamado Eucana, e tinha outra esposa, Penina. Esse negócio de casamento, de poligamia nunca deu certo. Se você olhar, todos os exemplos na Bíblia dos casais que eram casados com duas mulheres, deu tudo errado. Tinha competição dentro de casa, tinha problema, porque não tem como, amado, não tem como. Não dá conta quase de uma, vai dar conta de 2 a 1 dia. Não dá esse negócio. E aí essa família completamente disfuncional adorar. Chegavam lá, iam adorar e o problema era estabelecido. Por quê? Penina tinha filhos e Ana não. E se hoje é um problema não ter filhos, imagina nessa época. Não ter filhos era considerado até mesmo uma desonra, um problema muito sério dentro de casa. Então, o que acontecia com a família quando eles estavam no ambiente da adoração? Saíam de casa para adorar, mas quando chegavam nesse ambiente, tinham um problema estabelecido. Penina queria competir com Ana, e essa competição é tão séria que a Bíblia chama ela de rival. Chama ela de rival.
O outro problema, Eucana não sabia lidar com os problemas e ficava tentando de alguma forma consolar, e a família ela estava no lugar certo, mas da maneira errada. Eles estavam no lugar para prestar adoração, mas não conseguiam adorar porque estavam cheios de questões mal resolvidas. E a Bíblia diz que ela está passando por isso por anos. Então, a primeira coisa que eu quero dividir com você é que é possível que você esteja há anos vindo na igreja e vivendo sempre o mesmo problema. Isso porque ainda não se posicionou para botar um ponto final em algumas coisas que acontecem na sua história. Quem entendeu o que eu falei aqui? Porque às vezes a gente acha que veio para a igreja e deu tudo certo. Sim, irmãos, o primeiro passo você já cumpriu, tu já rompeu, tu chegou. De repente pagou um Uber no dinâmico, quem já viu isso? Ô, luta. Esperou o ônibus um tempão, veio em pé na van, tu chegou. Mas não adianta chegar aqui e aqui nesse ambiente não aproveitá-lo da maneira correta. Não sei se você já viveu a situação de ser convidado para ir num rodízio em cima da hora. Já viveu essa situação? Daqui a pouco eu passo. Quem já viveu isso? Ser convidado para ir num rodízio em cima da hora. É uma tristeza. Por quê? Porque quando você vai no rodízio, você se prepara. Quem se prepara para ir num rodízio? Quando eu vou no rodízio, é só o café da manhã. No almoço é luta, por quê? Porque eu vou guardar até o último espaço. Aí o que acontece quando tu vai para o rodízio em cima da hora? Você chega lá, você vê uma bela comida, mas você está sem fome, porque você já veio cheio. E tem gente que vem tão cheio de problema para esse ambiente, que não importa a comida que seja servida, não consegue comer. Porque não se preparou para ter fome. Então não é sobre vir, mas é sobre como você vem. Porque a família ia, mas ia quebrando, ia dando ruim. E anos vivendo isso. Até que ela vence a paralisia. Eu gosto muito desse versículo fala muito comigo, porque a Bíblia diz, como nós lemos, que ela decidiu se levantar, final do versículo 9, se puder bota para mim. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Então chegou o dia de se posicionar. Porque uma hora, irmãos, a gente tem que se posicionar. Eu sei que a gente tem muita expectativa que alguém se posicione por nós. Às vezes a gente cria essa expectativa. Vai me dizer que tu nunca seguiu um profeta com o olho para ver se ele te fala alguma coisa? O pobre do profeta está passando, você está igual um psicopata olhando ele nem entende. Na expectativa dele te olhar e entregar alguma coisa. Às vezes a gente tem esse anseio que alguém faça algo por nós. Mas tem momento na nossa história que só a gente entende o nosso próprio contexto. Então você precisa se levantar. E Ana estava enfrentando 3 problemas logo de cara, na verdade 4. Ela tinha a rival Penina, ela tinha o marido, que ali era um problema, eu vou explicar o porquê. Depois ela teve o sacerdote e ela ainda tinha esterilidade. O primeiro problema que eu quero falar na vida de Ana é Penina. Gente, a competição é a doença desse tempo. Todo mundo, se não vigiar, entra para o mundo da competição. Antigamente, talvez aqui alguns nem vão saber do que eu vou falar agora, tá? Para alguns vai ficar meio confuso, porque eu vi que tem a galera novinha. Mas antigamente, como que você contemplava a vida dos outros? Você comprava uma revista. Quem lembra o que era uma revista? Um negócio feito de papel. Alguém sabe o que é papel? Você passava a página assim, ó. Aí tinha figuras e textos. Quem lembra disso? Aí tu abriu uma revista, estava lá, Cláudia Raia na Ilha de Caras. Aí você falava, rica. Tudo certo. Agora o que a gente faz? A gente entra no feed. E aí a gente começa a contemplar a vida do outro. E parece que o outro está sempre vivendo tudo que você queria viver. Já reparou isso? Vocês já viram o... Oh, meu Deus, esqueci o nome agora. É um documentário da Netflix muito legal. Não sei o que das redes. Daqui a pouco eu lembro o nome. A rede, na verdade, ela é um grande cardápio de self-service que vai te servir aquilo que você gosta de degustar. Você nunca vai ver nada muito diferente do que atrai os seus olhos. Por quê? Porque qual que é a técnica? Tudo que você para mais de 30 segundos olhando é o que a plataforma vai continuar te entregando. Então você só vai ver o que te interessa. E aí vai sempre parecer
que tudo que você imaginou e sonhou aparece para você e na vida das pessoas está sempre muito melhor. E a competição, Ana estava vivendo num ambiente de competição. Eu tenho filho, você não. Aí Penina já tinha um problema porque Ana era mais amada por Eucana e você não. E essa comparação destrói a nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus nunca fez nada igual na vida de ninguém. Porque Ele tem um plano específico para cada um. Deus não precisa de 2 Carmosinas, não precisou de 2 Moisés. Você pode se inspirar em alguém, mas não imite, porque isso está acabando com a identidade da igreja. Está todo mundo com o mesmo cabelo, com a mesma roupa, com o mesmo movimento, o mesmo glória. E a gente acha que do jeito que Deus fez com fulano, vai fazer com ciclano. Amado, não é assim. Dá para editar, dá para botar filtro, dá para apagar. Na vida real não dá. Esses dias eu fui para o sul pregar. Como é que era o nome do lugar que a gente foi pregar? Curitiba, né? A gente foi pregar em Curitiba e alguém comentou assim, só viajando. Eu falei, amado, você sabe quantos anos eu prego para você dizer só viajando? A gente acha que é assim. Aí eu me lembro de um dia que eu estava lavando o banheiro. Quem é que lava o banheiro e mistura uma opção de produto e quase desmaia? Amém, não estou sozinha. Aí eu misturei lá os produtos, estou lavando o banheiro terça-feira. Alguém me ligou, atendi o telefone, caí na tentação de olhar o Instagram. Um sol de rachar, eu olhei o Instagram, minha prima postou uma foto, botou assim, pé na areia. Já comecei a clamar, falei, senhor, eu sou tua serva, estou lavando o banheiro, ela está na praia. Aí liguei para ela, falei, prima, está na praia? Ela, claro que não, eu trabalho em shopping, tá doida? Essa foto é velha. Você está com inveja de coisa que não é nem verdade. Competindo com quem está vivendo e não está vendo nem a sua competição. Isso não faz nem sentido. Até porque a vitória do outro não atrapalha a minha. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não atrapalha. Inclusive a igreja está doente nesse quesito. Eu dirijo um culto de oração. A gente está com tanto problema na competição, irmãos. Sabe o que a gente faz? A gente bota lá pedido de oração. Ah, eu quero um carro. Aí bota a igreja inteira para orar para você receber um carro. Aí tu ganha o carro. Sabe o que você fala? Eu não vou contar para ninguém não, que os outros vão ficar com inveja, olho gordo. Ah, bobo. Aí a gente fica lá orando ainda e você já está com a vitória escondida porque está com medo do olho grande. Ah, pelo amor de Deus! Aí a igreja não celebra mais a vitória dos irmãos, não pode saber. Porque o que ninguém vê, ninguém inveja. Ah, isso é frase de homem que arruma namorado e tem outra, aí não quer botar no Instagram. Vou ficar calma, deixa eu respirar. Competição, Penina queria competir, e detalhe, ela podia não ter o amor de Eucana, mas ela tinha os filhos. Tem gente que já tem, e mesmo assim quer competir com quem não tem, é o prazer de comparar. Olha que doença, vai viver tua vida. Tem gente que se arruma, vem para a igreja todo feliz, se encontrar com alguém que acha que está mais bem arrumado, já muda o semblante. Ah, gente, tem muito problema na terra para a gente estar com essa bobeira. Amém? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, está vivo? Segundo problema que Ana estava enfrentando, o marido, digo o marido. O amado era cheio de si. Ana está angustiada, chorando, sofrendo, ele está fazendo o quê? Oferecendo comida. Toma uma porção dobrada. Aí ele chega para ela e fala assim, eu não sou melhor que 10 filhos. Eucana era bom, Eucana era brabo. Contentamento terreno. Ana está com uma angústia e Eucana está oferecendo coisas da terra. Marido, comida. O contentamento terreno, ele é muito passageiro, irmãos. Já quis muito uma coisa e quando você comprou, não foi do jeito que tu imaginou? Quem já viveu essa frustração? Nossa! Às vezes você dá a vida. Aí quando chega na tua mão, você fala, poxa, legal. Por quê? Porque a nossa alma, ela é
angustiada, se a gente não frear ela, se a gente não condicioná-la ao espírito, a gente vive na expectativa sempre da próxima conquista, porque a nossa pequena alegria fica baseada no que a gente tem. Então você acha que se você está triste, você precisa comprar alguma coisa. Aí quando o Nubank te manda a fatura, você fala que é o Satanás. Tem um tridente lá para você justificar que é o Satanás? Que só tiver blusinha, não foi ele não. Eucana queria consolar a Ana de uma tristeza que era muito maior do que um prato de comida, do que um relacionamento. Às vezes a gente passa a vida inteira colocando a expectativa no outro. Ah, porque quando eu namorar, porque quando eu estiver com alguém. Ei, isso é muita responsabilidade para um ser humano. Ninguém dá conta de preencher o vazio que é de Deus. Não que não seja bom ser amado. Isso era uma coisa boa na vida de Ana. Pelo menos ela tinha um bom marido, né? Porque um marido que oferece comida é um bom marido. Quem concorda? Eu acho que, na verdade, o princípio de ser um bom marido é oferecer comida. Inclusive, se o meu quiser oferecer um japa, aleluia. Mas, irmãos, entenda uma coisa. Quando você redireciona o teu contentamento para coisas da terra, você vai se frustrar toda hora. Primeiro que te manter vai ficar caro, porque você vai sempre querer tapar um buraco com alguma coisa. Segundo que ser seu amigo vai ficar difícil, porque você vai sempre querer que as pessoas façam mais do que elas dão conta de fazer. Então, Eucana era o segundo problema. Terceiro problema, Eli, diga Eli. Eli era o sacerdote. O amado estava sentado na porta do templo. Ana passa anos vivendo lúpen. Aí, quando ela decide orar, dá de cara com Eli. A Bíblia diz que ela chega no templo derramando a alma, chorando, sofrendo mal. A mulher está mal. Quem já veio para o culto assim? Gente, tem culto que a gente vem tão mal, que, meu Deus do céu, é para chorar mesmo. E aqui que é o lugar de chorar, chora na presença do Senhor, que Ele colhe suas lágrimas. E aí a Bíblia diz que Ana chega chorando, não está fazendo escândalo, está só orando, mexendo a boca, e Eucana fala assim, tá bêbada. Ô luta. Aí ela precisa explicar para ele, amado, eu não estou bêbada não, estou sofrendo, eu estou mal. E a terceira coisa que ela enfrenta é a falta de compreensão. Não estão compreendendo o que ela está passando. Eu não sei se você já viveu um período assim da sua vida, mas tem época que a gente passa umas dores e umas lutas tão solitárias que você pode contar, você pode compartilhar, você pode chorar, você pode transferir, mas o outro não entende. Quem já viveu isso? E isso é muito difícil, porque às vezes a gente tem a expectativa de que de alguma forma o outro nos ajude, mas nem sempre vai ser assim. Eli era um homem preparado para isso, o sacerdote estava nessa posição, mas não conseguiu dar conta de entender a angústia de Ana. Nem sempre as pessoas vão te entender. E não as culpe por isso, porque quantas vezes alguém te ligou e falou, estou precisando de você, e você enrolado na sua rotina não conseguiu dar atenção? Isso acontece, amado. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso está frustrando demais a igreja. Olhe para mim, uma vez eu passei por uma moça, eu ainda não estava na Lagoinha não, estava na outra igreja. E ela falou para mim assim, eu estou muito chateada com você, Carmozina. Eu falei, por quê? Ela, eu passei por você no centro de Niterói, você não me deu nenhuma paz do Senhor. Na hora o Espírito veio tão forte. Eu falei, irmão, eu estava de óculos. Ela falou, não. Eu falei, pois é, meu óculos quebrou. E quando eu fico sem óculos, eu sou igual aquele versículo, eu vejo os seres humanos como árvores. Eu não te dei oi porque eu não te vi, louca, para com isso. Tem gente que está largando Jesus porque está chateado com outro, porque fulano fez um comentário que eu não gostei. Quantos boletos seu fulano paga para tu estar dando essa moral? Não que você não vá considerar a fala do outro, mas tem gente que está ofendida demais. O pessoal está se ofendendo demais, muito ofensivo, você não pode falar nada. E pior, ainda tem uma galera, aqui em São Gonçalo não tem não, mas em Niterói tem uma galera que cria teorias na cabeça. Eu achei que fulano estava chateado comigo. Não, quer ver como é que começa? Eu achei que fulano estava estranho comigo. Vou ficar estranho também. Fico umas 19 pessoas estranhas sem saber o porquê. Quem já viu isso? Coisa de doente. Oh, meu Deus, levanta uns psicólogos, psicanalistas.
O sacerdote Eli deu uma resposta torta para Ana. Falou, tu tá bêbada. Sabe o que ela fez? Não, não estou. Estou orando. A gente precisa voltar a falar. Com educação, se coloque. Porque tem gente que não fala mais, mas vai para casa cheio de teoria. E Satanás faz ninho na tua mente. Você começa a ficar revoltado com a igreja, revoltado com todo mundo, você não sabe nem mais o porquê. Cheio de teoria. Aí quando você vai perguntar para a pessoa, não, nem pensei nisso. Conversa. Comunhão. Comunhão não é cantar somos corpo de mão dada, não. Comunhão é tu conhecer teu irmão. E Ana fala com Elias. E por último, a pior de todas as coisas que Ana tinha como problema era a esterilidade. Diga esterilidade. Ela era estéril. Quanto a isso, ela não poderia fazer nada. Porque ela não dava conta de gerar. Isso só o Senhor. Então ela tinha uma rival. Ela tinha um marido que não estava entendendo, ela tinha um sacerdote que estava criticando e ela tinha esterilidade. Mas mesmo com todos esses problemas internos, Ana toma uma posição, mas mesmo com todos esses problemas externos, Ana toma uma posição interna, ela se levanta. E a Bíblia diz que ela se levanta e vai orar. E eu gostaria de frisar esse ponto aqui, porque eu sou uma pessoa bem resolutiva. Eu resolvo as coisas, eu converso, eu sou de falar, eu sou de ligar. Eu detesto que venha me falar, me disseram. Me disseram não existe sujeito oculto para me disseram. Boca não anda sozinha, se você vai me contar uma coisa, falou quem é? Fulano disse. Esse negócio de me disseram, isso é coisa de maluco, fofoca. Eu gosto de resolver. Esses dias uma pessoa me parou e falou assim, me disseram isso. Falei, quem disseram? Quem é o disseram? Fulano. Falei, bora ligar para fulano agora. Não, não liga não. Falei, então tu tá mentindo, amado. Resolve. A gente tem que resolver. Só que é interessante que nesse momento aqui não era sobre resolver com os outros, era sobre resolver em si. Ana não levanta para ir discutir com Penina, Ana não levanta para ir discutir com Eucana, Ana não levanta para ir discutir com Eli. Ana levanta para orar. E aí eu quero frisar isso. A gente tem uma igreja, um povo que se posiciona muito. Meu Deus, status do Instagram, toma ali textão. Eu tenho uma preguiça de ler, quem tem? Aí agora usa as 14 fontes disponíveis. Quem já viu isso? Aí bota uma letrinha tão pequena que eu não enxergo. Eu falo, deixa eu entender o problema aqui. Que aí também tem hora que você quer entender o problema, né? Quem já viu isso? Eu falo, qual que é a treta? Deixa eu ver, não dá para ler. Aí se expressa muito nas redes sociais, se expressa muito com os outros, se expressa muito no grupo do WhatsApp, mas na hora de orar... A gente precisa aprender a voltar a orar. E eu não estou falando só de tempo não, tá? Porque tem gente que passa 2 horas, mas 2 horas com a cabeça lá em Nárnia. Eu estou falando de qualidade de oração. Eu lembro que há um tempo atrás, quando eu tinha lá para os meus 17 anos, bastante tempo atrás, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu preciso mudar a minha vida de oração. Acho que eu já contei isso aqui. E eu pedi a Deus para me levar para perto de algumas pessoas de oração. Foi na época que eu conheci a pastora Marielle, conheci tantas outras pastoras aqui de São Gonçalo. E eu lembro que a missionária Andréia, que é a esposa do meu pastor, ela me convidou e falou, vamos na reunião de mulheres de oração. E eu fui na reunião com elas. E naquela reunião eu descobri que eu não sabia orar. Foi a primeira vez que eu descobri que eu não sabia orar. Por quê? Porque eu cheguei na reunião de mulheres, a gente montou uma mesa, e a gente começou a conversar, e elas falaram, vamos orar? Vamos. E elas começaram a orar, e elas oraram tipo uns 40 minutos, quase 1 hora. Senhor, não sei o que lá. Quando elas acabaram de orar, eu falei, amém. Era só a primeira oração, amado. Cada uma delas fez uma oração dessa. Eu dormi, eu acordei, eu me hidratei. Eu liguei para quem eu precisava ligar. Segunda vez que eu descobri que eu não sabia orar, quando eu fui para Moçambique. Nossa! Primeiro culto africano que eu fui no louvor, eles dançam aquela alegria, agora vamos orar. Irmãos, pensa numa oração. A gente ora assim, Senhor, abençoe meu dia. Eles começam, Senhor, abençoe o momento que eu acordei. Abençoado foi, e vai, obrigado. E na hora do obrigado, não é obrigado por tudo, não. Obrigado pela comida, obrigado pela roupa, obrigado por esse templo. Se eu olhava, o templo não tinha nada, nem chão, só a terra. Obrigado por esse templo, lugar de adorar. Obrigado pelos missionários que vieram. E quando já não tinha mais o que orar, eles ajoelhavam, Senhor, nós te amamos. Falei, Jesus, eu não sei orar.
E com o tempo eu fui aprendendo que o lugar da oração é um lugar de cura, porque o lugar da oração é o lugar que você fala com o seu Deus. E nós estamos, queridos, e aí com muito carinho eu falo isso, nós estamos muito acostumados a cantar, a gente ama cantar. 3 notinhas, a gente leva o louvor até ano que vem, quem já viu isso? A gente está muito acostumado a ouvir alguém pregar e já virou seletivo, porque eu escolho quem eu quero no YouTube, ainda escolho o tema, ainda escolho a mensagem, mas a gente está desaprendendo a orar. Tem gente que se você pedir para fazer uma oração, a pessoa morre na hora, causa da morte, pediu para orar. Morri de angústia, medo. Você precisa ter intimidade com Ele. E você precisa crer no que Jesus declarou em Mateus 6. Que quando você fecha a sua porta do quarto, o Pai que te vê em secreto, Ele te ouve. E você não fala com as paredes. Eu tenho certeza que você tem testemunho de não oração respondida. O que é uma não oração respondida, Carmozina? Coisa que tu pensou e Deus fez. Quem já viveu isso? Imagina se você dedicar tempo na oração. Irmãos, eu me lembro que logo assim depois que eu fiquei viúva, né? Eu fiquei muito tempo sozinha. E um dia eu fui no monte e alguém falou para mim, Deus usou uma pessoa para dizer que eu ia casar de novo. Eu falei, Senhor, se eu vou casar de novo, eu quero um homem bonito, alto e preto. O Senhor respondeu, alto até demais. De vez em quando tem espaço lá em casa. Eu falo, meu Deus. Mas eu lembro que eu falei, eu não estou brincando. Eu falei as características, Senhor, eu quero um negão. Aleluia. Quantas vezes, eu lembro que quando eu fui para Moçambique, eu sentei, eu contei isso para Wesley, eu sentei assim, olhei o avião da TAAG, que é o avião que vai para Angola, gigante, monstruoso. Eu esperando meu voo, eu ia pegar o Air Sul, que é o voo para a França, para França não, para a África do Sul. Aí eu olhei o avião da TAAG grandão, falei, um dia eu vou pisar lá na Angola. Falei isso. Passou 1 minuto, o pastor veio, bateu no nosso ombro e falou assim, o voo da África do Sul foi cancelado, a gente vai no avião da Angola. Desci lá no aeroporto, não fiquei lá porque era para Moçambique, mas desci lá botando a mão na terra. Falei, Senhor, um dia eu vou tomar posse dessa terra aqui, em nome de Jesus. Vou para lá mês que vem. Você precisa aprender que a sua oração pode muito em seus efeitos. Você precisa usar isso a seu favor. Deus fez tudo falando, haja e ouve. A palavra tem poder. O problema é que a gente traz à existência na oração coisas que a gente não quer. Tu quer uma criança levada? Não. Então por que chama toda hora essa de levada? Tu quer um marido perturbado? Não. Então por que chama toda hora esse de perturbado? Tu quer um emprego ruim? Não. Então por que já sai de casa reclamando? Ô, boca grande, enche de água, que já fica hidratado, o rim agradece. Junta as duas coisas. Boca profética, a gente acha que quem tem boca profética é quem está no altar. Não, quem tem boca profética é quem tem boca. Inclusive até a mula. Que quando não havia quem clamar, Deus usou a mula. Coloca a sua boca diante do Senhor. Para tudo, irmãos, eu sou assim. Eu tenho isso comigo. Eu oro das coisas mais complexas às mais simples. E não fico inventando muito não, porque eu não gosto de muito assunto. Detesto gente que fica falando que quer falar comigo e não fala. Quem já viu gente assim? A pessoa vai no Instagram e bota assim, quero falar contigo. Aí vai no WhatsApp e bota, preciso falar com você. Aí vai no SMS e fala, quando der eu quero falar. Fala, amado, você já está falando. Que luta! Quando eu quero falar com Deus, eu já falo logo, Senhor, é isso. E até o lançamento do livro. E às vezes coisas fúteis mesmo. Coisas que a gente considera fútil, mas que alegra o coração. E que você fica angustiado porque não tem, então ora. E até o lançamento do meu livro eu falei, Senhor, eu quero uma roupa. De verdade, eu orei isso de noite. Falei, Senhor, eu queria uma roupa. Queria uma roupa bonita. No dia seguinte, meu esposo me ligou de manhã e falou assim, tá tendo bazar lá não sei aonde, vai lá. Bazar de uma amiga dele. Vai lá. A esposa do chefe dele. Eu falei, não vou não, tô cansada. Ele falou, cara, pega o carro e vai lá. Vai dar certo, vai lá. Fui, deixei o Gael na escola, fui no tal bazar. Cheguei no bazar, as mulheres, Carmozina, que bom que você veio. Entrei e tal. Olhei as roupas do bazar. Daqui a pouco, do nada, uma mulher abriu uma mala. Aí a gente começou a conversar. Ela falou assim, não, eu revendo a marca tal.
Aqui não é nem bazar, é tudo novo, é só porque a gente vai mudar de coleção. E aí eu decidi trazer aqui para colocar aqui. Falei, é mesmo, amada? Deixa eu olhar aí. Ela falou, tá bom. Aí ela pegou um conjunto, tirou do plástico, me deu. Falei, lindão, hein? Vesti, ela falou, é a sua cara. Falei, é mesmo? Olhei a etiqueta e falei, não é não. Devolvi. Ela falou, amada, aqui é bazar, 75% em cima dessa etiqueta. Eu falei, é sim. Aprenda a orar. Mais do que ligar para alguém, mais do que colocar no WhatsApp, mais do que colocar no status, o maior interessado em saber como é que está a sua vida é o seu amado. Aprenda a orar. Não venha para cá ficar em lugar nenhum. Aonde é lugar nenhum, Carmozina? Ele existe. É quando você entra por essa porta, senta aqui, teu corpo está aqui. Mas a tua mente está pensando assim, tirei a carne do congelador? Amanhã eu tenho que sair 6 horas, que se eu sair 6:01 eu pego o trânsito. Não lavei o uniforme da criança que luta. Aí você vai para lugar nenhum, porque você nem está ouvindo a palavra e nem está lá fazendo o que você deveria estar fazendo. Isso é lugar nenhum. Aí quando acaba o culto, você chega ali na porta, alguém pergunta, como é que foi o culto? Aí você fala, foi uma benção, menina legal, você não sabe de nada que eu falei. Porque a tua cabeça estava lá sei lá onde. Quem já viu isso? Aproveita que tu está aqui, ora, fala com teu Deus, mas fala mesmo. Fala inclusive o que você teria vergonha de falar com qualquer um. Fala das tuas dores, fala das tuas conquistas. Ele está interessado nesse relacionamento. É por isso que todo dia ele ia no Éden se encontrar com Adão. O interesse dele é o diálogo. Porque relacionamento sem diálogo fica ruim. Muito ruim. E Ana decidiu ir orar. Já estou caminhando para o fim. Aí a Bíblia diz que ela orou, e orou de verdade. Chorou, derramou a alma, tirou um tempo de oração. Bênção. Falou com Deus. Aleluia. E aí no versículo 18, que foi o último que a gente leu, a Bíblia diz o seguinte... E ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. E aqui eu preciso frisar algo para a gente encerrar isso. De tudo que eu falei, isso é o mais importante, leve isso para a vida. Ana entrou naquele ambiente, depois de anos, chorando e muito mal, porque ela queria um filho. A oração que ela faz a Deus naquele lugar é, Senhor, me dá um filho. Eu quero tanto que se o Senhor me der, eu dedico ele a você e ele vai viver no templo. Ela queria o quê, gente? O que ela queria? Fala mais alto. Você sabe o que você quer? Com certeza você sabe. Todo mundo aqui tem algum anseio, algum pedido no coração. Seja ele a cura, seja ele a conversão, seja ele uma mudança. Tudo certo. E o pedido de Ana era filho. Ela entra no ambiente da adoração e da oração, dá de cara com Eli, passa por aquela pergunta constrangedora, Eli achando que ela estava bêbada, mas nada a impede, ela ora. E algo interessante acontece, ela vai embora, segue o seu caminho, come e com um semblante diferente. O rosto dela não está mais abatido. E a Bíblia diz em Provérbios que um coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, a gente sabe que ela se alegrou na presença do Senhor porque o rosto dela, o semblante dela melhorou. Agora a pergunta que não quer calar que eu faço para você nessa noite. Ana saiu da oração grávida? Saiu, amados? Ué, não saiu não? Não saiu grávida? Pois é. A oração nunca foi sobre a resposta. A tua mudança de dentro para fora não está na resposta da tua oração. Porque ser uma resposta é muito bom. Ter uma resposta é muito bom. Mas melhor ainda é gastar tempo na presença do Senhor, porque você se torna aquilo que você contempla. Então não coloque a tua expectativa no que você quer receber. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não é sobre o que Ele vai te dar, é sobre quem Ele é. E estar na presença do Senhor bastou para que a condição de Ana fosse mudada.
Até porque tem bênçãos que para você alcançar, você primeiro precisa melhorar quem você é, para depois você colocar a mão. Ou tem como mulher angustiada gerar filho, mulher angustiada quer alguma coisa com o marido? Gente angustiada não tem como conquistar nada não, gente angustiada tem que ficar sozinha mesmo, porque tem gente que fica tão angustiada e acaba transmitindo tanto que ninguém o atura. A gente precisa voltar para o lugar da presença de Deus para ser curado, não para receber. Quer filho? Ele te dá. Deu uma porção para Ana. Eu penso que Ana depois até ficou meio pensativa, porque Deus Samuel, ela leva Samuel para o templo, Samuel cresce com Eli, mas depois ela engravida de mais 5, imagina 5 crianças. Eu reformei meu escritório, meu filho pegou o hidrocoaçu e foi fazendo assim na parede. Falei, Gael, o que houve? Ele, eu só queria fazer arte. Quer receber? Deus dá, querido. Não é sobre o que Ele pode te dar, mas é sobre quem Ele é e o que Ele faz em você de dentro para fora. Você precisa aprender a vir para esse ambiente, aproveitar a presença dEle e sair daqui renovado, cheio do Espírito Santo, sorrindo. Ah, Carmozina, mas eu ainda estou em falta. Mas não é sobre a falta, é sobre a presença que nos completa. Que é melhor que comida, que é melhor que filho, que é melhor que marido, porque a presença permanece para todo sempre. A alegria do rosto de Ana não vem com o nascimento de Samuel. A alegria no rosto de Ana vem com a presença de Deus. A presença vale mais. A gente adora cantar isso. Ó, vou te falar, tu revê tua playlist, hein? A gente está cantando um negócio perigoso. Esses dias eu estava cansada, eu estava pregando tanto, que eu chegava em casa e falava para Gael e Wesley, abre a sua Bíblia. O Wesley, eu abro a sua Bíblia comigo, porque eu já estava pregando tanto que eu já não sabia se estava em casa, se estava na igreja. Aí eu cheguei numa igreja para pregar, falei, Deus, eu estou tão cansada. O Espírito Santo de Deus falou comigo, não disse que ia gastar a vida aos meus pés? Falei, é verdade, levantei, até dei lugar. E a gente canta que a presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres, e fica com esse bico. Porque eu não tenho o que ainda pediu. Deus não me deu. Igual meu filho. Todo dia ele acorda e fala, mamãe, me dá uma bateria. Agora é do Sonic. Mamãe, me dá uma bateria do Sonic. Mamãe, me dá uma bateria do Sonic. O Wesley chega do trabalho, papai chegou, ele fala, papai, me dá uma bateria do Sonic. A gente combinou, a gente vai estar na África, a gente vai deixar uma bateria para ele, minha mãe vai abrir no dia das crianças. Glória a Deus, aleluia. E eu sei que ele vai ficar angustiado até essa bateria chegar, porque a antiga quebrou. Mas ele tem 3 anos. Angústia porque não recebeu algo é coisa de gente imatura. Está angustiado? Apresenta a sua angústia ao Senhor. A gente fica mesmo, tem hora que a gente não entende, tem hora que a gente não entende as estações, tem hora que a gente acha que está demorando, tem hora que a gente dá piti. Quem dá piti aqui? Dê o seu piti na presença do Senhor. Se rola lá no chão e levanta e sai pleno, confundindo Satanás. Porque é na presença dele que você vai ser mudado e moldado. Nunca foi sobre Samuel, senão ela só ficava feliz quando Samuel nascesse. Nunca foi sobre peixe, senão quando Jesus chamasse, eles preferiam ficar com peixe. Nunca foi sobre a resposta, é sobre quem ele é. A oração tem poder de te mudar de dentro para fora. Até porque, amado, penso eu, que se Ana não tivesse mudado na presença do Senhor, talvez ela tivesse o Samuel, não para deixar no templo, mas para esfregar na cara de Penina. Que tem gente que quer ter vitória para provar para os outros. Amado, se eu tiver na intenção de provar alguma coisa para mim, nem vai dar tempo, porque eu ando tão acelerada que eu nem vou ver tua vitória. Quando foi, já foi. Quem já viu isso? Nem vi. Para com esse negócio de querer provar coisa para os outros, amado. Todo mundo nas suas correrias, a vida está difícil pra caramba, vive sua vida. Vive sua vida de verdade, está perigosa a beça, está cheio de problemas, São Gonçalo, perigosa a beça, liberaram o assalto. Tu vira uma esquina, você para na Nova Jerusalém. Você saindo aqui do culto, de repente, ué, gente, Abraão, és tu? Está perigoso nesse nível, aproveita! Não espere a tua resposta vir. Celebre com o teu Deus, porque Ele é Deus fiel para te responder. Você crê nisso? Você crê mesmo nisso? Então eu quero orar com você. Fique de pé no seu lugar. Ciclo quebrado.
anos indo para o templo e sofrendo. Anos angustiada por algo que não recebia. Anos precisando derramar a alma diante do Senhor. Eu não sei o que tem te angustiado. E talvez seja muito importante para você, e eu não estou aqui para minimizar isso. O filho realmente era muito importante para Ana. E tem coisas que realmente são muito importantes para a gente. Eu não estou aqui para minimizar o seu pedido de oração. Estou aqui para ressignificar. Na expectativa de que você o direcione para o Senhor. E se de alguma forma isso fez sentido para você, eu quero orar com você. Se tem alguma coisa que você precisa colocar diante do Senhor, para que de uma vez por todas, um ciclo seja quebrado, sai do seu lugar, vamos orar juntos. Pai, eu quero te louvar nessa noite. Nós já estamos no lugar certo. Agora eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, nos ajude a fazer da maneira certa. Coloque um cântico novo em nossos lábios, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajude a interceder com gemidos inexprimíveis. Se porventura a nossa vida de oração anda um tanto quanto adormecida, nos desperta nessa noite. Mas nós declaramos como igreja que nós queremos olhar para Ti, gastar tempo em Tua presença. Cada um aqui tem a sua demanda, cada um aqui tem coisas que precisa, coisas que sonha, coisas que estão retidas. Mas nessa hora, como igreja, a Tua palavra diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. E nós concordamos que questões serão liberadas aqui para a glória do Teu nome. Que tudo que está retido, que talvez o inimigo esteja impedindo de chegar aos seus filhos, seja liberado e que o Teu nome seja glorificado. Algumas pessoas clamaram por uma resposta Sua e imediatamente tiveram resultado. Outras passaram por um processo, mas nenhum filho Teu ficou sem resposta. Eu quero colocar a vida de cada irmão que veio aqui à frente. Cada um que tem alguma demanda, algo que só eles talvez conheçam, algo que alguns esperam muito tempo, algo que tira a paz, tira o sono, mas eu sei que o Senhor é Deus fiel para fazer nessa noite eles já saírem daqui com um semblante de quem está gerando um milagre para a glória do Teu nome. Toda dependência emocional de pessoas eu quebro agora em nome de Jesus. Eu quero declarar que a Tua igreja depende de Ti, que a nossa confiança não está em carros, não está em cavalo, não está em dinheiro, não está em política. A nossa confiança está no Senhor, e nós sabemos que no ambiente da adoração, da oração, o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor. Então recebe a oração nessa noite. Renova as línguas, renova a intimidade. Alguns chamam de primeiro amor, mas eu quero declarar que não é sobre um sentimento do primeiro momento, mas é sobre uma vida apaixonado por quem Tu és. Que seja assim a nossa realidade e que o Teu nome continue sendo glorificado na nossa vida. Estabelece um altar em algumas casas. Eu quero clamar pelo tempo de oração na casa. Tudo aquilo que às vezes nos impede de gastar tempo orando em casa, seja quebrado agora em nome de Jesus. Vem, Senhor, com a Tua resposta. Vem com a Tua resposta que muda, que liberta, que transforma, que muda a mentalidade, que faz andar de cabeça erguida, que faz ser completo no Senhor. Porque a nossa expectativa está em Ti. A nossa expectativa não está em Eucana. Ele não pode fazer muito por nós. A nossa expectativa está naquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive e reina e tem a chave nas mãos, porque nós sabemos que a porta aberta é você, a fechada é você, tudo é sobre você. E nós, como igreja, rendemos-nos aos Teus pés, na certeza de que Tu és Deus que responde. Tu és fiel, Jesus. Tu
fiel, Jesus. Coloque a mão sobre as suas cabeças. Toda mente confusa agora, todo pensamento perturbador, todo pensamento acelerado, nós te damos uma ordem, ó alma, aquieta-te dentro de mim. A Bíblia diz que a palavra divide o que é alma do espírito, e nós sujeitamos as nossas emoções ao Espírito Santo de Deus. Nós declaramos que ainda que a angústia tenha vindo com a gente, ela não vai embora com a gente, porque nós vamos debaixo da alegria do Espírito. A paz que excede todo entendimento sobre as nossas mentes, para que a gente tenha um tempo de paz no Senhor, e para que o teu nome continue sendo glorificado, que em cada lar, em cada casa, em cada família, seja estabelecido um altar, e que o Yeshua que é adorado aqui, seja adorado lá. Enche as casas com a tua presença. Fique à vontade, Jesus. Nós te convidamos e te damos liberdade. Seja bem-vindo à nossa vida. Nós não queremos encontros semanais. Nós queremos um casamento contigo, de intimidade, para a glória do teu nome. Se você crê, aplauda Ele o mais forte que você puder.